No domingo de Ramos, nós começamos a lembrar da caminhada de Jesus até Jerusalém, aos gritos de Hosana ou Salva-nos, Senhor. Nós devemos lembrar dessa caminhada, mas não apenas como uma viagem, e sim como a convergência de todas as coisas. Este é um momento onde tudo se encontra, aquelas promessas antigas que talvez foram até esquecidas, começam a se cumprir de uma forma visível. E esse momento chega quando alguns gregos se aproximam dos discípulos dizendo que querem ver Jesus. É então que Jesus responde de forma bem inesperada. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João capítulo 12, versículo 23. Mas essa história não se parece com a glória que os homens procuram. Jesus mesmo explica: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. A hora chegou, mas o caminho dessa hora passa pela morte. Pouco antes disso, em Betânia, algo silencioso já apontava para esse terrível desfecho. Maria toma um perfume precioso, unge os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos, como vemos em João capítulo 12, versículo 3. É um gesto de amor, mas também um sinal, um preparo para o sepultamento. Enquanto isso, a oposição cresce. Não apenas Jesus, mas até Lázaro passa a ser alvo, porque sua vida é testemunho do poder de Cristo, como vemos lá em João capítulo 12, versículos 10 e 11. A luz está presente, clara diante de todos, mas muitos escolhem rejeitá-lo. Jesus então fala abertamente sobre o que está diante dele. Agora está angustiada minha alma. João, capítulo 12, versículo 27. Ele não ignora o peso da cruz. Não trata o sofrimento como se fosse algo distante. Ele o sente. Ele o carrega antecipadamente. Ainda assim, não recua. Pai, glorifica o teu nome. João, capítulo 12, versículo 28. E uma voz responde do céu. Alguns ouvem, outros não entendem. Muitos veem os sinais, mas não creem, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículo 43. O julgamento está acontecendo ali, no coração humano que rejeita a luz. À medida que os dias avançam, a tensão cresce. Jesus se reúne com os seus discípulos e começa a prepará-los para o que estaria por vir. O servo não é maior do que o seu senhor. João capítulo 13, versículo 16. Eles ainda não compreendem, mas Jesus sabe exatamente o que acontecerá. A traição está em curso e a negação também seria realidade, mesmo para aqueles que disseram que nunca o negariam. Não cantará o galo antes que me negue 3 vezes. João, capítulo 13, versículo 38. Mesmo assim, ele não recua, não se afasta, não abandona os seus. Jesus continua seguindo. Então, chega a noite da Páscoa
Sentado à mesa junto com seus discípulos, Jesus toma o pão, dá graças, parte e o entrega, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28. A Páscoa agora ganha seu verdadeiro sentido. Não é apenas memória da libertação passada, é a entrega do próprio Cordeiro. Então, eles cantam um hino e saem, e a noite os envolve. No jardim, tudo se torna mais intenso. Jesus é encontrado, cercado, preso, como vemos em João capítulo 18, dos versículos 1 ao 12. Aquele que sempre esteve livre, agora se entrega voluntariamente. Ele é levado de um julgamento a outro, exposto à injustiça, à confusão, à dureza dos corações. Pilatos pergunta: que é a verdade? João capítulo 18, versículo 38. A pergunta ecoa diante daquele que é a própria verdade. Então vem a cruz. Jesus carrega o próprio instrumento de sua morte até o lugar chamado Gólgota. João capítulo 19, versículo 17. Ali ele é levantado, pregado, exposto entre céu e terra. O sofrimento não é apenas físico, é profundo, é total. E ainda assim, há um momento em que tudo se concentra. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Não é o fim de uma tentativa fracassada. É apenas o cumprimento de tudo. O pecado foi levado. A dívida que outrora era impagável, agora foi paga. A obra foi concluída. E, inclinando a cabeça, Jesus entrega o Espírito. O corpo é retirado, envolto em lençóis, colocado em um túmulo novo. Uma pedra é posta na entrada. O silêncio se instala. Parece que tudo acabou. Parece que tudo isso foi definitivo. Mas o primeiro dia da semana chega. Ao amanhecer, algumas mulheres vão ao sepulcro, como vemos em Mateus, capítulo 28, versículo 1. Então a terra treme. A pedra já não está no lugar. O anjo anuncia aquilo que muda tudo. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Mateus, capítulo 28, versículo 6. O túmulo não teve poder sobre ele. O túmulo não pôde segurá-lo. A morte, que antes parecia ter a palavra final, agora não teve. E enquanto elas ainda carregam temor e alegria, Jesus aparece diante delas. Salve! Mateus 28, 9. Elas se aproximam, abraçam seus pés e o adoram. O que antes era dor agora se transforma em vida. A derrota aparente revela-se em vitória. Então, tudo se esclarece. Agora tudo faz sentido. A hora de que Jesus falava era a cruz. A glória, diferente do que todos pensavam, era o próprio sacrifício.
E a vitória, para escândalo de muitos, veio por meio da morte. Mas agora, aquele que morreu vive, e porque ele vive, a morte já não reina. Essa é a caminhada de Jesus. Para aqueles que não creem, é apenas um acidente da história. Para nós que cremos, é o próprio centro de nossa história. Não é um caminho de pedra, mas é um caminho de redenção. Cada passo de Cristo foi conduzido com propósito. Cada palavra que era pronunciada por sua boca era carregada de eternidade. E, ao final, não apenas um túmulo vazio, mas a promessa mais viva que podemos receber. Porque aquele que foi levantado na cruz é o mesmo que se levantou do túmulo, vivo, e nele a vida eterna para todos nós.